Saudações. Devido à situação da pandemia, nós estamos fazendo aqui nossas aulas remotas durante esse semestre, onde nós estamos retomando ao semestre 2020.1. Nesse período, nós estamos separando, então, estamos fazendo as aulas exatamente para que vocês possam ter acesso e deixando elas virtualmente aqui no YouTube, para que vocês possam aproveitar essas aulas. E, no momento do possível, se vocês quiserem, às vezes, tirar uma dúvida, revisar alguma coisa, elas vão ficar disponíveis aí para vocês no YouTube, tá certo? Eu peço àqueles que estão acessando agora que, por gentileza, façam a inscrição e, se gostarem da aula, deem também depois o seu like, tá certo? E se ainda só restar alguma dúvida ao final, vocês podem fazer os comentários aí para a gente depois cada vez mais aprimorar a nossa atividade, tá bom? Então, hoje, nós vamos falar, a nossa aula é voltada para os contratos administrativos. Então, por isso, eu vou fazer aqui, vou colocar aqui na tela uma nota de aula que vai ajudar você a acompanhar melhor a nossa aula de hoje, tá certo? Onde a gente vai falar exatamente sobre os contratos administrativos. E o que é importante, ou por que é importante, nós estudarmos os contratos administrativos, né? Primeiro de tudo, como vocês já viram, o direito, ele é muito importante para a administração pública. Vocês, como futuros bacharéis em administração pública, e com a graça de Deus, vão integrar os quadros da administração pública no país, nesses novos governos, onde nós teremos uma geração de técnicos para ajudar a administração pública do nosso país. Vocês serão mais capacitados e, consequentemente, vão ser pessoas que vão poder executar com maestria aquilo que a administração pública precisa e aquilo que nós, os brasileiros, necessitamos. Essa é exatamente a visão. Então, como vocês já viram, na administração pública, o administrador, e por consequência, tanto os gestores quanto os agentes, eles só podem fazer aquilo que está na lei. E se aquela atividade que você deseja fazer não estiver prevista na lei, ela é proibida. Ou seja, não pode ser feito em nenhuma hipótese. E, então, a administração pública, como qualquer outra, vai ter que fazer suas atividades. A diferença da administração pública para as demais pessoas, físicas ou jurídicas dentro do Estado, é exatamente essa, que ela só pode fazer aquilo que está na legislação, ou aquilo que está dentro das normas, né? Porque, na verdade, começa a partir da Constituição. Então, esse é exatamente o diferencial. Então, a administração pública vai desenvolver atividades, ela vai prestar serviços. Por exemplo, nós temos aí os colégios públicos. Então, colégio público é a prestação de serviço de educação. A diferença é que você vai ter a educação pública. Os hospitais, as unidades de saúde, os postos de saúde, as clínicas de saúde pública. Então, você tem diversos equipamentos de saúde. É a outra prestação de serviço. É a prestação de serviço de saúde. O Estado tem um banco central, que são serviços financeiros. O Estado tem bancos, né? Ele tem sociedade no Banco do Brasil e detém a Caixa Econômica Federal. Então, você percebe que o Estado, ele exerce várias atividades dentro do Estado. Então, ele, como qualquer outro, ele também vai, para manter essas atividades, ele vai ter que adquirir coisas. Então, ele tem uma série de normativas para aquisição de bens, para contratação de serviços,
para a contratação de obras. Então, ele tem muitas coisas que ele precisa realizar. E aí nós já vimos que existe um regime diferenciado para fazer algumas contratações e, no geral, ele tem as licitações. Mas, ao final das licitações, quando se escolhe o fornecedor e passa a exigir a entrega dos produtos ou o serviço que foi contratado, precisa de um documento para reger essa relação jurídica. Esse documento que vai reger esta relação de fornecimento de bens, ou da prestação de serviços, ou da realização de obra pública, ele é regido por um contrato. Né? E aí o que acontece? Essa primeira ideia de contrato, ela não é do direito administrativo, ela não é da administração pública. A primeira ideia de contrato, ela foi formulada no direito privado, mais especificamente no direito civil, certo? Então, essa ideia de contrato, na verdade, ela foi feita para o direito civil, ela foi elaborada no direito civil. E, posteriormente, com a criação do direito administrativo, utilizaram-se esses conhecimentos também dentro da área do direito público. Mas a gente tem que perceber que o contrato é bom? É, porque ele regulamenta, ele é uma formalização do acordo que foi feito e ele serve ali para ficar compreensível, ou seja, para que todas as partes envolvidas eles saibam os seus direitos e obrigações recíprocos, oriundos daquele determinado contrato, oriundos daquela determinada relação jurídica. Então, o contrato é importante para isso. Ele é importante tanto no direito civil, por isso que ele foi também utilizado, como havia necessidade, ele também é utilizado no direito público. Mas você sabe que sempre que você vai utilizar um instituto, uma ferramenta de direito privado para o direito público, você tem que fazer algumas alterações, porque você tem que adaptar à nova realidade do direito público. E vice-versa. Se surgiu algum instituto ou alguma ferramenta de direito privado, e essas ferramentas se mostrou bastante eficiente ou necessária, ela também pode ser copiada pelo direito privado, sendo que vai ter que fazer as adaptações necessárias. Por quê? Porque o direito público, ele tem as suas especificidades e o direito privado também tem as suas especificidades. Então, você tem duas especificidades diferentes. Por isso que você tem que fazer essas adaptações, tá certo? Então, essa é a principal diferenciação que nós temos do direito público e do direito privado. Então, o contrato, ele surge no direito privado, mais especificamente no direito civil, e ele, pela sua eficiência, por aquilo que ele produz, né, de você ter uma certeza maior da atividade que está sendo feita, de você ter a relação mais bem construída, melhor compreendida. Então, por isso que ele também vai ser repetido no direito público. Só que você vai fazer essas diferenciações. Então, por isso que quando você pega esse contrato e vai aplicar ao direito público, você tem que fazer as adaptações. Por isso que ele ganha uma nova nomenclatura, que ele é chamado de contrato administrativo, onde ele vai ser um contrato que ele é feito pela administração pública. E aí ele vai ter uma série de modificações para se adaptar às peculiaridades do direito público. Tá certo? Então, mas enquanto isso, nós vamos para as ideias básicas de um contrato, que são verificadas lá no direito privado. Primeiro de tudo, o contrato, ele representa uma relação jurídica onde se perfaz, onde ela acontece entre duas ou mais pessoas. As pessoas que participam dessa relação podem ser ambas físicas, ambas jurídicas, ou uma pode ser pessoa física e outra pode ser pessoa jurídica. Então, o que você precisa são de pessoas. Essas pessoas, elas podem ser físicas ou jurídicas. E o direito aplicável vai ser o direito privado. E o que isso significa que um contrato ele é regido pelo direito privado?
significa dizer que ele é regido pela autonomia das vontades. E o que é que significa isso? Um contrato regido pela autonomia das vontades. Um indivíduo, uma pessoa, só fecha o contrato, só aceita o contrato se ele achar que tem proveito daquele contrato. Então ele tem que ser convencido. Por isso que tem a autonomia da vontade, onde, para se fechar um contrato, ambas as vontades, ou seja, as vontades de todos os envolvidos, elas têm que convergir. Então o contrato só é assinado quando as vontades dos envolvidos, elas convergem. Tá certo? Por isso que o contrato ele tem suas cláusulas, e essas cláusulas elas são discutidas. Ou seja, a cláusula ela não pode ser imposta, ela tem que ser construída pelas partes. Tá certo? E aqui eu faço um parêntese, porque no direito civil você sabe que, como existem vários tipos de negociações, também existem negociações entre o indivíduo e grandes corporações e multinacionais, ou grandes empresas. Nesse caso aí, muitas vezes, você pode se deparar com os chamados contratos de adesão. E aí, o contrato de adesão é uma exceção no direito privado. E aí, quem quiser posteriormente analisar, o contrato de adesão é aquele que as cláusulas já estão formadas e você adere ou não. Esse contrato de adesão no direito privado, ele não deve ser admitido. Ou, em regra geral, ele não é admitido. Porque o comum, ou o que é esperado no direito privado, é que esse contrato ele possa ser oriundo de uma negociação de ambas as partes, ou seja, de todos os envolvidos. Tá certo? Pronto. Então, vimos essas ideias gerais de contrato. O que é que esse contrato ele vai ser modificado quando você vai falar do contrato na administração pública? Ou, melhor dizendo, o contrato administrativo. No contrato administrativo, você já começa a ter uma diferenciação, onde uma das partes integrantes do contrato é exatamente o Estado. Já é o primeiro diferencial. Então, uma das partes é o Estado. E aqui, eu queria fazer um esclarecimento muito pertinente, muito apropriado. Por quê? Porque a nossa universidade ela é voltada tanto para brasileiros quanto para estrangeiros. E aqui eu tenho que falar dessa peculiaridade. O Estado brasileiro, ele é uma federação. E outros países podem adotar o chamado Estado unitário. Então, o tipo de Estado pode ser diferente. Então, por isso que merece essa explicação. No Brasil, quando você fala Estado, como ele é uma federação, você tem que entender que o Brasil ele tem, no mínimo, 3 entes que fazem parte dessa federação. Né? Quem são esses 3 entes? O governo federal, os governos estaduais e o governo do Distrito Federal. Certo? Essas são pessoas básicas. E a Constituição de 88, ela criou um 4º ente da Federação Brasileira, foi uma inovação na Constituição de 88, que foram exatamente os governos municipais. Então, quando você fala Estado, é um desses entes públicos. Ou a União, que representa o governo federal, os Estados-membros, que representam os governos estaduais, o Distrito Federal, que representa o governo do Distrito Federal, e os governos municipais, que representam os municípios. Então, você tem um desses entes que participa desse contrato. Então, é a primeira distinção. E o que é que o Estado ele traz de diferente? Né? O que é que você tem de particularidade em relação ao Estado? A primeira questão que você tem é o Estado, ele é uma pessoa jurídica comum? Ou seja, ele é uma pessoa jurídica igual às outras? Não. Por quê? Enquanto as pessoas jurídicas elas são formadas por coletividades de pessoas ou por coletividades de bens e visam algum proveito, o proveito do Estado é o bem comum. E ele sempre atinge a todas as pessoas que estão dentro de um determinado território e têm vínculo com aquele determinado Estado. Então você já verifica que o lucro do Estado é o bem comum. O lucro da empresa é exatamente um resultado positivo na área financeira, ou seja,
ele é adquirir dinheiro, ele conseguir dinheiro com a sua atividade. E no Estado, o que é que ele visa buscar na sua atividade? O bem comum. Ou seja, o benefício do cidadão, o desenvolvimento dos cidadãos. Certo? Então, essa é uma das diferenças básicas. É quem representa. O Estado sempre, o Estado sempre vai representar o interesse da coletividade e a empresa ou a pessoa jurídica ou associação, ela sempre representa as pessoas que estão dentro dela, ou seja, os seus membros, seus componentes. Então, é uma primeira diferença. O objetivo aqui é você desempenhar o objetivo que os membros almejam. No Estado é exatamente alcançar o bem comum, o bem de todos. Então, você já vê uma grande distinção entre o Estado e as demais pessoas, sejam físicas ou jurídicas. Uma pessoa física fica mais fácil de você entender que ela está lutando pelo seu interesse individual, enquanto que o Estado ele luta pelo interesse de todos, né? Que seria o interesse coletivo. Por isso, como o Estado ele representa todos e busca o proveito de todos, busca o bem comum, ele tem um tratamento diferenciado, onde o poder do Estado ele é diferente de todos os demais, que é exatamente o chamado poder soberano. A gente não vai discorrer tanto sobre o poder soberano, por quê? Porque vocês já ouviram falar do poder soberano lá em instituições de direito público e privado. Aliás, começou em ciência política, depois foi reforçado em instituições de direito público e privado e, mais uma vez, em direito administrativo. Então, por isso que nesse momento nós não vamos tecer tantos comentários a respeito do poder soberano. Mas esse poder soberano ele vai interferir também sobre o contrato. Por quê? Porque ao passo que no direito privado uma das partes não pode impor o modelo ao outro, no direito público pode. O Estado ele pode impor um modelo já pré-definido para qualquer pessoa que queira contratar com ele. Mas por quê? Porque o Estado ele tem esse diferencial. Ele tem a soberania. E a soberania, no aspecto interno, é exatamente o poder de império. Ela manda, todos obedecem. Mas por que ele tem isso? Porque ele, o Estado, ele representa o interesse público. Tá certo? Espero que vocês tenham compreendido aí. Se não compreenderam, pode deixar aí as suas dúvidas. Tá certo? E aí nós vamos exatamente chegar nessas noções introdutórias, né? Então, esse Estado, ele tem esse diferencial. Por quê? Porque ele tem um poder de império, ele manda, todos obedecem, e ele representa o interesse público. Então, ele, diferente dos outros, nessa relação, não vai ser uma relação de coordenação normal, de um contrato normal, onde o Estado ele vai ter primazia. E você sabe, por que o Estado ele tem esse tratamento diferenciado? Por que ele tem essa primazia? Exatamente por isso. Porque o Estado, ele cuida de todos. Ele representa o interesse coletivo. Ele representa o interesse público. Então, por isso que o Estado ele vai trabalhar essa questão. Tá certo? E aí, a partir daí, nós vamos ver mais à frente, aqui na nossa explanação, várias outras características que vão ser derivadas exatamente dessa situação. Do diferencial do Estado, do tratamento diferenciado que é dado aos Estados. E não é só o Estado brasileiro, não. Todos os Estados. Certo? Então, visto isso, que esses contratos, que dentro da administração pública, pelas peculiaridades do próprio Estado, pela essência, pela natureza do próprio Estado, ele vai trazer essas diferenciações, a gente tem que, pelo menos, formular uma ideia na nossa mente do que seriam esses contratos administrativos. Por que o contrato administrativo ele se diferencia dos demais contratos, né? E aí a gente, na formulação dessa ideia, a gente vai trabalhar aqui com o conceito de contrato administrativo. Mas nessa ideia de contrato administrativo, ou nesse conceito de contrato administrativo, a gente não queria aqui estabelecer um conceito específico. O que a gente queria, na verdade,
é fazer uma reflexão com vocês dos pontos mais importantes que você tem que encontrar no conceito. Então, você vai ter, existem vários autores, então existe uma enormidade de conceitos sobre contratos administrativos e cabe a você avaliar se o autor que você está lendo, ele está mais condizente ou menos condizente com a ideia de contrato administrativo, certo? Então, o primeiro traço característico de um contrato administrativo seria exatamente que uma das partes é a administração pública, é o Estado. Então, obrigatoriamente, uma das partes vai ser o Estado, vai ser a administração pública. Só lembrando que no Brasil, quem é a administração pública? A União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Então, você vai ter alguma dessas 4 espécies de entes públicos integrando um dos polos do contrato. Segundo, a administração pública, quando ela está agindo dentro desses contratos, ela age como administração pública, certo? Então, a administração pública, quando ela atua dentro de algum desses contratos, ela está atuando como a administração pública efetiva. E vocês perguntam, mas professor, existe algum momento em que a administração pública pode funcionar sem ser a administração pública? Pode. Existem determinadas situações em que a administração pública ela age como se fosse o setor privado. Exemplo, o Banco do Brasil, vocês quando viram o direito administrativo 1, viram que é uma sociedade de economia mista. Por ser uma sociedade de economia mista, ela faz parte da administração. O Banco do Brasil faz parte da administração indireta. Entretanto, a sua atividade é uma atividade financeira. Ele explora a atividade econômica. Então, como ele explora a atividade econômica, ele não se submete 100% ao regime do direito público. Ele vai ter um regime de direito privado, com algumas peculiaridades, com algumas adaptações, mas, evidentemente, um regime de direito privado. A Petrobras, do mesmo jeito. A Caixa Econômica Federal, do mesmo jeito. Por quê? Porque eles são públicos por conta do maior acionista, mas eles atuam no direito privado como se fosse um agente do direito privado. Então, por isso que eles, principalmente, obedecem ao regime de direito privado, claro, tendo algumas adaptações. Por quê? Porque ele não deixa de ser 100% privado. Ele tem um percentual de público. Então, por isso que ainda algumas exigências ainda ficam para esses entes administrativos da administração indireta. Tá certo? Então, quando você está num contrato administrativo, esse contrato administrativo, o Estado participa e participa como administração pública. Ele não pode participar como se fosse um outro agente econômico daquela determinada área. Ele tem que funcionar exatamente como administração pública. Tá certo? Então, esse aqui é o diferencial. Terceiro traço, que é importante para você perceber o que seria um contrato administrativo. Todos os contratos administrativos, eles têm finalidade pública. Por quê? Porque eles estão ligados ao munus público, ou seja, à atividade pública do Estado. Eles estão ligados a alguma atividade que o Estado ele representa dentro da sua natureza, dentro da sua atribuição, ou seja, dentro da tarefa que lhe é peculiar. Então, por conta disso, como é o Estado, ele está com uma administração pública, é porque, na verdade, ele está executando uma finalidade pública. E aí, como ele está realizando uma atividade pública, então ele está representando a coletividade, ele está representando o interesse público, daí o seu tratamento diferenciado. Enquanto que um contrato normal do direito privado, ele tem que ser construído pelas partes envolvidas, o contrato do direito público,
ele já está pré-formatado. Então, as cláusulas já estão pré-formatadas. O que é que fica faltando? É simplesmente você saber quem vai ser contratado e o valor pelo qual ele vai ser contratado. E especificar, às vezes, como é que vai ser feito aquela determinada entrega daquele produto ou a prestação de serviço à obra. Então, alguns detalhes, mas que já ficam pré-definidos, né? Então, o contrato ele fica pré-definido. Você já sabe o que é que vai se alterar e os limites que podem ser alterados em cada uma daquelas cláusulas. E tudo isso, como nós estamos dentro da esfera pública, é regulamentado por lei. Está estabelecido por lei. Toda atividade, desde o seu início até o seu final, está regulamentada por lei. Então, esses são os 4 traços distintivos de um contrato administrativo, certo? Então, o conceito que você trabalhar, o conceito que você analisar, ele tem que ter pelo menos esses 4 traços dentro do conceito, tá certo? Como eu não gosto de já trazer um conceito pré-definido, então coloco para vocês aqui os elementos, ou os traços marcantes, para que vocês analisem os conceitos dos autores que vocês estão lendo e façam suas conclusões. Se é bom ou não é, mas aí é a partir já do seu conhecimento. É você produzindo o seu conhecimento. Que é, a meu ver, é exatamente o ponto principal de qualquer docente. É levar o aluno a aprender e a refletir por si mesmo, sem precisar da gente. Pronto. Como nós estamos no direito público, o que é que acontece? E nós já vimos, toda essa atividade é regulamentada em lei. E também está regulamentada na mesma lei da licitação, que é a Lei 8666/1993. E com as suas respectivas alterações, né? Que ao longo desses quase 40 anos, né? Desses quase 30 anos, né? Estão sendo feitas várias alterações, né? Várias e várias alterações. Então, por isso que é sempre bom, quando você for estudar os contratos administrativos, você sempre ter esse cuidado de avaliar se aquele contrato está de acordo com a legislação, o que é que a legislação está sendo alterada. Inclusive, hoje em dia, existe uma proposta de uma nova lei de licitações, que, se vocês puderem analisar, é muito oportuno, tá certo? Mas eu não vou comentar essa nova lei por enquanto, porque enquanto está no trâmite legislativo, alterações podem ocorrer. Então, eu posso abordar alguns pontos que podem ser mudados posteriormente dentro do processo legislativo, e aí aquela abordagem ela torna-se inócua, né? Então, para evitar isso, eu suscito que vocês, quem puder depois de analisar aqui o contrato administrativo, depois dê uma lida na legislação, se quiserem tirar uma dúvida, fazer um comentário depois que a gente aborde essa dúvida de vocês, a gente está à disposição. Mas nesse primeiro momento, eu não iria tratar disso exatamente porque o projeto que está tramitando dentro do Congresso Nacional, ele não pode ser alterado, certo? Bem, então, existe uma legislação básica que, inclusive, a própria legislação está para ser alterada. E que já passou por várias, e mesmo a legislação básica já passou por várias alterações, porque a norma, ela, como é um produto da atividade humana, e o ser humano ele vai se desenvolvendo, a norma tem que acompanhar, então tem que se desenvolver, tem que se atualizar também, de acordo com esse ser humano ao qual ela é voltada. Tá certo? Bem, visto isso, nós vamos entrar nas características de um contrato administrativo, certo? Ou seja, quais são as características principais que eu preciso ter em um contrato administrativo? E aí, vocês já viram o conceito e já têm uma noção do que é importante, ou seja, o que é que eu preciso ter para que eu consiga dizer que aquele determinado contrato é um contrato administrativo. Então, a primeira característica, a administração pública. Ou seja, um dos integrantes
do contrato é a administração pública. E qual foi o outro traço característico? É a administração pública agindo como a administração pública. Então, a administração pública ela não pode estar ali e agindo com interesses privados. Ela tem que ser a administração pública agindo dentro das suas atividades, dentro daquilo que lhe é pertinente. Tá certo? Porque se a administração pública estiver executando uma atividade que é do setor privado, aí ele não vai ser contrato administrativo, ele vai ser um contrato normal, regido pelo direito privado. Segundo, então, como é a administração e está executando uma atividade pública que é relacionada ao próprio poder público, você tem que, a finalidade do contrato, ela vai ser uma finalidade pública, ou seja, executar o serviço público, certo? Então, a finalidade é essa, é ajudar na consecução da finalidade primordial do Estado, que é a finalidade pública, que é o bem comum. Ajudar a conseguir propiciar o bem comum para os seus cidadãos. Como nós já vimos na administração pública, tanto os gestores quanto os agentes, eles só podem fazer aquilo que está na lei. Então, tanto os gestores quanto os agentes, eles só podem fazer alguma coisa se estiver na lei. Se não estiver na lei, eles não podem realizar. Então, logo, a atividade ela vai obedecer a toda determinação legal, ou seja, todos os procedimentos têm que obedecer aos ritos e às formas que são previstas na legislação. E nós vimos que até o presente momento é a Lei 8666/93. Certo? Então, nós dizemos que se tem que, tudo que vai ser feito dentro do contrato administrativo tem que estar de acordo com a lei, então o procedimento aqui que vai ser executado é um procedimento legal. Por quê? Porque ele é regido pela lei, ele está de acordo com a lei. Uma perguntinha, e se a administração pública ou particular fizer alguma coisa que contrariar a lei, como fica esse contrato? Ele continua a existir? Ele deve ser corrigido? Ou ele não pode mais existir? Tem que ser anulado? E aí eu já trago uma primeira resposta, uma resposta mais geral. Claro que existem vários casos concretos, né? Mas a resposta geral é: tanto a administração pública, no momento da elaboração do contrato administrativo, tem que tomar suas precauções, tem que tomar cuidado, tem que ter atenção àquilo que ela está fazendo, como também os particulares que estão se relacionando com a administração pública. Por quê? Porque se tiver algum erro, você tem que verificar se esse erro, que nós chamamos no direito de vício, ele é sanável ou ele é insanável. Se ele for sanável, é porque ele pode ser corrigido. Se ele é insanável, ele não pode ser corrigido. Então, você anula e refaz. Certo? Então, você tem que ver se aquele erro, ou você deixar de obedecer à legislação, foi o que você fez. E aí você vai ter uma graduação, né? É uma coisa leve, é uma coisa mediana, uma coisa grave. E aí você tem que ver como a própria legislação estabelece aquele tipo de erro. Se é leve, médio ou grave. Se for leve, pode ser corrigido. Se for médio ou grave, pode não ser corrigido. Então, pode ser insanável, e aí você anula e tem que refazer todo o ato. Tá certo? Então, a obediência à lei não é uma mera formalidade dentro da administração pública. É um critério primordial, certo? Então, dentro da administração pública, é um critério primordial. Porque a sua não obediência, ou seja, você deixar de cumprir errado, esquecer, pode gerar uma nulidade. E aí você tem que refazer tudo de novo. Né? Então, as partes vão ser prejudicadas. Por isso que a gente tem que ter toda a atenção no momento de você fazer os atos dentro do contrato administrativo para que você não tenha futuramente essas problemáticas aí. Ou de correções, ou até mesmo de anulação dos contratos administrativos. Certo? A natureza do contrato. Nós vimos que
os contratos de direito privado, eles não podem ser considerados contratos de adesão. O que é isso? É um contrato pré-formatado. Uma das ideias de contrato é exatamente isso, que ele vai ser elaborado não por uma parte, ele vai ser elaborado por todas as partes envolvidas. E todas as partes elas têm que contribuir entre si para a elaboração do contrato. Então você percebe uma grande diferença, né? Por quê? Porque todos têm que interagir, todas as partes elas precisam interagir. Você não vai ter somente uma parte em detrimento de outra. Então todas as partes têm que interagir. Isso no contrato do direito privado. No contrato do direito público é extremamente diferente. Nós vimos que o Estado ele é diferente porque ele toma conta do coletivo, então ele representa o interesse público, a finalidade dele é pública e a atividade dele é relativa à própria natureza dele, à própria essência dele. Então, entre o interesse público e o privado, prevalece qual? Interesse público. Enquanto que no contrato privado você não pode ter contrato de adesão, no direito público, o contrato do direito público, ele é um contrato de adesão. Por quê? Porque ele já vem pré-formatado. Falta só você preencher algumas coisinhas, né? E aquilo que falta preencher é previsto na legislação. Ou seja, todo o contrato ele já está amarrado. Ele já está amarrado por quê? Porque a legislação já predefiniu. O que as comissões de licitação e a Procuradoria Jurídica eles vão ajudar a construir o edital é exatamente se eles estão dentro das exigências da legislação. Porque se não tiver, ele vai ser anulado. Então, por isso que os contratos administrativos eles são contratos de adesão. Que já são pré-estabelecidos pela legislação e a legislação já estabelece somente os pontos que podem ser modificados, porque vai depender da negociação oriunda da licitação. Certo? Outro ponto importante é que os contratos administrativos, eles têm a natureza de intuito persona. E o que é essa natureza de intuito persona? É em razão da pessoa. E o que é essa situação de em razão da pessoa? Então, quando você tem um contrato no direito privado e você contrata, digamos, você compra um determinado equipamento, você pode comprar seu computador e, geralmente, quando você compra, você tem uma garantia, né? No mínimo 90 dias, mas geralmente, quando você compra alguma coisa nova, a garantia é de 1 ano. Em regra, né? Nem sempre, mas em regra é de 1 ano. Se tiver defeito durante este ano inicial, o primeiro ano daquele determinado objeto que você comprou, você vai ter direito de que aquele determinado objeto seja consertado, se ele apresentar defeito. Mas você estabeleceu quem é a pessoa que vai consertar? Qual é a pessoa física ou a pessoa jurídica que vai consertar? Não. Então, fica para o fabricante ele fazer a escolha do serviço técnico que pode fazer esse conserto. Então, quem vai escolher, efetivar a escolha é o fabricante. Ok, então, nesse caso aqui, você não tem direito de opção, você vai aceitar as opções do fabricante. Mas digamos que você, uma outra situação, também no direito privado. Tem um pintor famoso, e aí você vai, que é o Pablo Picasso. Digamos que você viveu na época do Pablo Picasso, e o Pablo Picasso já era famoso nessa época, e aí você tinha dinheiro, queria um quadro do Pablo Picasso. E aí você pediu para ele para fazer um quadro X determinado. E ele lhe dá o valor. Mas digamos que passou um ano, ele foi contratado, você pagou metade do dinheiro, e ele não fez. Você só iria pagar a outra metade quando ele terminasse seu quadro. E ele não fez seu quadro. E agora? Aí não, o meu ajudante aqui, desconhecido, ele vai pintar o quadro para você. Não.
Você pagou um valor maior, por quê? Porque você queria um quadro do Pablo Picasso. Adianta do ajudante dele? Não. Adianta do filho? Não. Adianta da esposa? Não. Tem que ser um quadro da pessoa. Você só quer que fosse um quadro, se fosse um quadro do próprio Pablo Picasso. Porque você pagou a mais, você aceitou um contrato de valor maior, por quê? Porque o contrato era do Pablo Picasso. Então, essa é que é a diferença no direito privado, onde você faz algumas contratações em que a outra parte ela tem que lhe prestar um serviço, mas você não determina quem vai prestar. Em outros casos, você contrata, mas a pessoa que vai lhe prestar o serviço já foi definida. Isso é aceita aquela pessoa, não pode mudar. Ou é aquela pessoa, ou então o contrato não foi feito. Então, essa ideia, no intuito persona, em razão da pessoa, você só fechou essa situação por causa daquela pessoa, é a mesma ideia do direito público. Ou seja, quando a empresa ela é contratada para fazer uma obra, ela não pode depois subcontratar. O que é subcontratar? Pegar uma empresa menor, pagar um valor maior e botar para essa outra empresa desempenhar, exercer. Não. Se uma empresa foi contratada, essa empresa que é a responsável e é ela que tem que executar o serviço. Se ela repassar para uma outra empresa, se ela terceirizar, todo o contrato está viciado. Aí tem que ver se realmente foi a empresa que ganhou, que fez essa subcontratação, que fez essa terceirização, que aí o erro é só da empresa, e ela vai ter que sofrer as consequências por isso, ou se teve algum agente público, gestor ou agente mesmo, que estava mancomunado, ou seja, que também se aproveitou dessa situação. Porque se tiver tido algum proveito de algum agente que facilitou essa situação, e aí essa pessoa também vai ser chamada e também vai responder pelas consequências. Então, no direito público, nos contratos administrativos, os contratos eles são intuito persona. A pessoa que foi contratada é a mesma pessoa que tem que contratar o serviço. Ele não pode terceirizar, ele não pode subcontratar para outras pessoas. A outra característica que vocês vão analisar é a presença de cláusulas exorbitantes. E o que é essa ideia de cláusula exorbitante? Rapaz, isso daqui é uma cláusula exorbitante. E o que é uma coisa exorbitante? É algo que ultrapassa o limite. Né? Então, uma cláusula exorbitante seria algo que ultrapassa o seu limite normal. A cláusula exorbitante seria exatamente isso. Ok. Então, quer dizer que a cláusula exorbitante é uma cláusula que ultrapassa o seu limite normal. A definição está ótima, né? Mas, em concreto, o que é que significa isso? São várias situações que foram previstas pela legislação. Uma delas seria uma cláusula exorbitante. O normal é, você foi contratado para prestar um serviço, então, digamos, você contratou um serviço de internet. Você tem um serviço e aí você paga mensalmente, né? Você usufrui do serviço durante o mês e aí, finalizou o mês, você tem que pagar. Usufruiu um mês, finalizou o mês, tem que pagar. E se você deixar de pagar, o que é que a empresa que lhe fornece a internet pode fazer? Cortar o serviço. Correto? Então, a partir do momento em que uma das partes ela descumpre com a sua obrigação, no caso, você consumidor, se você deixar de pagar, você descumpriu sua obrigação. Porque a sua obrigação é o quê? É pagar. A da empresa é fornecer o acesso à internet. Então, tão logo um não cumpriu com a sua obrigação, o outro também pode descumprir.
Essa é a regra jurídica. Então, quem descumprir, ele também dá o direito ao outro, a outra parte de descumprir. Então, por isso que se você não paga, a empresa de internet ela pode cortar o serviço. Não antes, mas só depois de você não pagar. Tá certo? Essa daí é uma cláusula normal, uma cláusula comum de um contrato do direito privado. E no direito público? No direito público existe uma regra diferenciada, onde no direito público o fornecedor daquele serviço ele tem que aguentar por 90 dias. Ou seja, no caso, a administração pública, ela usufrui o primeiro mês, não paga no final do primeiro mês. Usufrui pelo segundo mês, também não paga. Só quando ele usufrui pelo terceiro mês seguido e não pagar pelo terceiro mês, é que o fornecedor pode cortar. E aí, quando você verifica isso, você diz, professor, isso é um absurdo. Como é que pode, né? Isso é admitido no direito? É admitido no direito. Por quê? Porque você está tratando do Estado. Quando você vê isso daí com uma pessoa comum, você não vê tanta necessidade. Mas no direito, você tem que analisar todos os casos. E aí o que é que acontece? Quando você analisa o Estado ele tem vários hospitais, vários postos de saúde. E aí você cortar imediatamente, você pode estar determinando ou pode estar decretando a morte de uma pessoa. Então, por isso que a administração pública ela tem suas diferenciações. Então, essa situação que é a chamada except non-planned, né? É a exceção pelo pelo inadimplemento de uma das partes, ela é aplicada somente à administração pública. Ela não é aplicada a mais ninguém. Ela nem é aplicada nem no direito civil e nem aos particulares no próprio direito público. Ela só é aplicada ao Estado. É um exemplo de cláusula exorbitante. Tá certo? E além disso, também a questão da mutabilidade. O que é a mutabilidade? Se no curso do contrato a administração pública ela tiver necessidade de alterar algumas coisas que já são pré-definidas em lei, ela pode alterar. Sem precisar da concordância, ou seja, sem precisar que a outra parte, o outro contratante concorde. Então, ela tanto pode aumentar o valor do contrato, como ela também pode diminuir ou rever algumas coisas. Sem precisar da aquiescência, ou seja, da concordância da outra parte que contratou com ela. Isso daí é a última característica dos contratos que a gente vai analisar agora, nesse momento, que é exatamente a mutabilidade. Certo? Então, essa é a última característica, que é a característica da mutabilidade. Tá certo? Pessoal, por questões aqui administrativas, eu vou só fazer uma pausazinha aqui e a gente já continua aqui com a apresentação de vocês, tá certo? Só um instante.
Bem, desculpem aí, porque tivemos que fazer aqui essa pausa, mas vamos retomar aqui o nosso estudo, né? Nós paramos exatamente nas características dos contratos administrativos, né? E agora nós vamos retomar exatamente as principais diferenças do contrato administrativo para o contrato do direito privado, certo? Novamente vou fazer aqui a projeção. Para que vocês possam acompanhar aqui a nossa explanação, tá certo? Então, nesse estudo do contrato administrativo, nós chegamos exatamente a essas conclusões, né? Então, o contrato administrativo, ele precisava ser gerado, ele precisava surgir, porque ele começou a se diferenciar bastante daquele contrato que é previsto no direito privado. Então, por conta disso, é que ele começou a ser pensado e ele foi efetivamente elaborado, né? A teoria sobre os contratos na administração pública. Então, quais são os temas principais? Nós fizemos aqui uma tabela para que você pudesse fazer esse comparativo, certo? Depois pudesse, lendo, aprofundar essas diferenças entre o contrato público e o contrato no direito privado. Primeiro deles, no contrato privado, você vai ter uma relação entre pessoas particulares, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Então, as pessoas envolvidas, elas são do direito privado, no contrato privado. No contrato público, nós já vimos, né? Tanto lá no conceito, naqueles traços marcantes, como também dentro das características. Uma das partes, obrigatoriamente, tem que ser o Estado, e não basta ser simplesmente o Estado, um ente público. Tem que ser o Estado executando uma função pública, ou seja, na qualidade de poder público. Então, como é o Estado, está executando uma função pública, uma atividade pública, ele está na qualidade de Estado. E aí, esse ente público, nós trabalhamos muito com a administração direta, né? Mas nós também temos algumas pessoas jurídicas da administração indireta que também têm essas prerrogativas, né? Como é o caso exatamente das autarquias. As autarquias, elas têm as mesmas prerrogativas dos entes públicos, né? Então, por isso que nós fizemos essa ressalva, que é qualquer ente da administração pública, seja da administração direta ou indireta, que atuem como poder público, que são aqueles exatamente que vão representar o Estado, executando uma atividade pública e terão uma finalidade pública, certo? Então, enquanto você tem um ente público que atua como poder público, no contrato, no outro, nenhum é ente público e nenhum atua como administração pública. Então, na verdade, são particulares. A única exceção é quando o Estado ele estiver funcionando não como poder público, mas ele estiver funcionando como se fosse um particular. No contrato público, você tem o interesse público versus o interesse do fornecedor, ou o interesse do contratado, que é um particular. Então, você tem o interesse público versus o interesse particular. Sempre vai prevalecer o quê? O interesse público, o interesse do Estado. Enquanto que no contrato privado, todos os participantes, eles têm interesses particulares. Então, esses interesses particulares, eles estão iguais, eles estão no mesmo nível. Então, o que você tem, na verdade, é uma autonomia de vontades, né? Então, o que nós temos, na verdade, é uma autonomia de vontades. Ou seja, ninguém é melhor do que ninguém, vai tudo depender da negociação. Então, cada parte tem que se convencer que aquela negociação é importante para ele e querer participar, fazer parte da negociação. Então, na negociação do contrato, cada parte ele vai ter que entregar alguma coisa e receber aquilo que ele acha mais importante. Então, tem uma entrega e um recebimento, certo? Então, cada um entrega aquilo que pode e recebe aquilo que ele acha mais vantajoso em troca. Então, por isso que é uma autonomia de vontades. Quanto à finalidade, né? O contrato no direito privado, todas as partes querem, na verdade, satisfazer interesses particulares.
o contrato de direito privado, no direito privado. O contrato público, não. Porque, claro, que o fornecedor ele está buscando os seus próprios interesses particulares, mas a administração pública ela está buscando exatamente a finalidade pública, certo? Então, a administração pública ela está exatamente buscando a finalidade pública, tá certo? Outra diferenciação, no contrato privado, as cláusulas estabelecidas, elas devem ser equiparadas, né? Ou seja, a construção do contrato não pode privilegiar demais uma das partes e prejudicar a outra. Então, elas têm que ser equidistantes, tá certo? O que quer dizer isso? Elas têm que ser equiparadas. Ninguém pode ganhar mais e o outro ser muito prejudicado, porque isso daí você fere uma das regras que seria o equilíbrio contratual. Inclusive, já existem várias jurisprudências falando sobre equilíbrio contratual. Se for um contrato no direito do consumidor, o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele regula essa situação do equilíbrio contratual. Então, quem quiser analisar essa avaliação das cláusulas contratuais, você tem aí exatamente o direito civil, a jurisprudência do direito civil e o Código do Consumidor para ajudar nesse estudo, tá certo? Isso é no direito privado. No direito público, o Estado, por ele ser um ente público, por ele estar defendendo o interesse público, por ele estar executando uma atividade pública, ele pode ter aquelas cláusulas que nós chamamos de cláusulas exorbitantes, ou seja, ele pode exigir um pouquinho mais, né? Mas, daquelas cláusulas, é um termo latino, que a tradução dele é: não se aplica a exceto no adimplente, é a exceção do contrato não cumprido. O que é isso? No direito privado se uma das partes não cumprir com a sua obrigação, a outra não precisa cumprir. Então, se uma parte não cumpre, a outra não precisa cumprir. Então, é a exceção do não cumprimento. Então, se uma parte não cumpre com o que foi pactuado, a outra também está desobrigada de cumprir a sua parte. É a regra normal. Essa é a regra normal. Então, é o não cumprimento pelo descumprimento da outra parte. No direito público, no contrato administrativo, nós vimos que isso daí não se aplica, né? Que, na verdade, existe essa exceção, que é o termo latino dela é exceptio non adimplente. É a exceção pelo contrato não cumprido. Mas essa exceção, ela tem uma delimitação temporal, né? Ou seja, não pode também ficar definido. O Estado contrata e não paga nunca, não pode. Então, no máximo, por 90 dias. Então, a exceptio non adimplente, ela funciona no máximo por 90 dias. E aí, quem quiser depois analisar, você pode ver aí em relação aos serviços de saúde, né? Porque o serviço de saúde, como lida com o direito à vida de uma maneira mais presente, de uma maneira mais ostensiva, então ele tem todo um tratamento diferenciado, tá certo? Que aí a jurisprudência brasileira, ela construiu esse tratamento diferenciado para o serviço de saúde. Mas o normal é que seria o Estado, ele pode, no máximo, utilizar essa exceção, essa exceptio non adimplente, por 90 dias. A alteração, né? A alteração no direito privado não é admitida. Ou seja, nos contratos do direito privado, você só pode fazer alguma alteração contratual se as partes envolvidas, elas convergirem, elas concordarem, elas aquecerem. Ou seja, todo mundo concorda com a alteração. Enquanto que, no direito público, o Estado ele pode fazer algumas mudanças, né? Então, existe uma possibilidade de alteração unilateral. Mas essas possibilidades aí, só lembrando, né? O Estado não vai poder alterar tudo e do jeito que ele quiser.
Então, o que o Estado pode alterar? E os limites dessa alteração são estabelecidos na própria legislação. Então, previsto lá na própria Lei 8666/93, certo? E a última diferenciação é que, enquanto o contrato público, você pode ocorrer mutações, ou seja, você pode ter determinadas alterações também de acordo com a lei. O contrato privado, ele não muda, né? Em regra, ele não muda. Só se as partes quiserem modificar. Então, a regra geral do contrato privado é que o contrato não muda, né? Por isso que tem um termo aí latino também, pacta sunt servanda, ou seja, os pactos devem ser cumpridos. Então, a regra dele, a regra geral do contrato de direito privado é da imutabilidade. O contrato não muda. Enquanto que no contrato público, a própria legislação estabelece algumas situações e limites para as situações em que esses contratos eles podem ser modificados. Tá certo? Ok. O próximo tópico é a formalização dos contratos administrativos. Né? O próximo tópico é exatamente essa formalização. Então, o que seria essa formalização? Então, quando você estudou lá ou Introdução ao Estudo de Direito, ou Instituições de Direito Público e Privado, você aprendeu que os atos jurídicos ele têm as suas formas, né? Ou seja, é como se materializa um determinado ato. A forma do ato é como ele é materializado. Os contratos, como é que eles são materializados? Eles são escritos, né? Então, ele imprime no papel as cláusulas e as partes assinam, junto com as testemunhas. Então, é a materialização de um ato jurídico. Pois bem, todo contrato, ele precisa ser materializado? Se você for analisar no direito privado, nem todo contrato precisa ser materializado. Exemplo, quando você chega num restaurante, um self-service, você se serve, se alimenta, depois você vai no caixa, paga e sai. Cadê o contrato? Não existe. Mas ali foi uma relação jurídica? Foi. Foi uma relação contratual? Foi. Mas nesse caso aí, você não assinou nada. As pessoas aí do interior, né? Às vezes você tem aquelas mercearias, ou também em alguns locais chamados de bodega. Você chega no local, pede o produto, recebe o produto, pagou, pronto. Cadê o contrato? Também não tem. Então, o direito admite que em determinadas situações você não faça o contrato. Mas isso acontece aonde? No direito privado. Existem exceções, ou seja, em que se admite não, em que o contrato, para ele ser considerado como existente, como válido, ele não precisa existir materialmente. Ele foi feito verbalmente, mas não precisa ter uma materialização dele. E isso, volta a frisar, os exemplos que eu coloquei para vocês foram de direito privado. E no direito público, o que é que vocês acham? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é o direito público frente ao direito privado, ele é mais formal ou é menos formal? Acertou quem disse que é mais formal. Primeiro ponto. Segundo ponto. Tudo aquilo que acontece no direito público, eles têm que estar de acordo com o quê? Com a lei. E a lei é outro ato que é formalizado, porque a lei ela é escrita. E ela é escrita previamente, antes de acontecer o fato. E, em regra, a lei exige ou não exige a formalização? Então, o direito público ele é formal por natureza e a legislação regulamenta todas as atividades. Então, em regra, vocês acham que a legislação vai exigir a formalização ou não vai exigir a formalização?
em regra, se exige a formalização. Agora, admite exceções? Isso é uma atividade que eu queria deixar para vocês fazerem aqui em sala de aula, tá certo? Vocês analisarem quais são as exigências para a formalização dos contratos administrativos e se nos contratos administrativos é possível ter contratos verbais. Ou seja, se o direito, se a legislação aceita que em alguns casos você não tem a formalização, a materialização de um contrato escrito. Tá certo? Bem, para ajudar vocês nessa tarefa, o que foi que a gente fez aqui? Nós passamos aqui no item 6, nós dedicamos somente a parte dessa formalização. Nós não vamos esmiuçar, porque nós queremos exatamente que vocês complementem a aula exatamente com esse estudo. Mas nós já deixamos aqui os nortes daquilo que vocês precisam estudar, né? Então, primeiro, a exigência de formalização dos contratos. Você vai analisar, se você for ler os livros na doutrina, se você for analisar os entendimentos dos tribunais na jurisprudência, que existem cláusulas que são necessárias, ou seja, que todo contrato deve ter. Por isso que na licitação, um dos anexos da licitação já é o contrato administrativo. Ele já vai pré-formatado, por isso que ele é um contrato de adesão, onde só ficam para ser preenchido posteriormente, né, aquilo que é estabelecido pela legislação. Geralmente é o valor que vai ser pago por cada produto, ou bloco de produtos, né, ou grupo de produtos, e o vencedor. Né? É o valor que vai ser pago o vencedor, em regra. Tem outras coisas, mas em regra seria isso. Então ele já vem pré-formatado, por isso que ele é um contrato de adesão. E porque a própria legislação já exige determinadas cláusulas necessárias. Para você iniciar essa atividade que nós estamos propondo aqui para vocês, o que é que a gente sugere a vocês? É vocês lerem a própria lei que regulamenta os contratos administrativos, mais especificamente os artigos 60 e seguintes, ou seja, aquele bloco de artigos, ou aquela seção de artigos que vai falar exatamente sobre os contratos administrativos. Então, aqueles que falam sobre a formalização dos contratos estão lá do artigo 60 e seguintes. Nós fizemos aqui um apanhado para que você começasse a ver o artigo 60 e 61, então, são aqueles que vão tratar dos contratos administrativos. Que vocês façam a leitura prévia para que vocês possam responder essa pergunta que nós fizemos para vocês. Né? Se todo contrato precisa ser materializado, se admitir algum caso que você não tenha contrato, ou que o contrato seja meramente verbal. Então, nós queríamos que você fizesse um texto dissertativo explicando isso. Tá certo? Esse daqui não vale como presença, não vale como compensação de faltas, ele vale sim para aprofundamento de estudos de vocês, da disciplina, tá certo? Como nós explicamos lá no início do semestre, tá certo? E aí, nós deixamos aqui os artigos 60, 61, 62, 63, 64, para que vocês pudessem analisar isso, a formalização dos contratos administrativos. O próximo ponto que nós queríamos também que vocês aprofundassem é exatamente a execução desses contratos. Então, o que é a execução? Uma vez que foi feita a licitação, uma das partes ganhou a licitação, então foi escolhida a pessoa ou que vai prestar o serviço, ou que vai fornecer os bens, ou que vai realizar a obra, já se contratou a pessoa, a empresa, né? Então, tem que se passar a cumprir aquilo que foi estabelecido, aquilo que foi acordado. É exatamente a execução. É aquilo que foi previsto ser efetivado. Então, o que foi previsto no contrato ser efetivado. Isso daí se chama, no direito, de execução. Então, depois que você analisar a formalização, nós temos que ver a execução. E aí, está lá dos artigos 66 até o artigo 76 da Lei 8666/93.
Então, essa execução, na visão de vocês, todos os contratos dão certo, ou alguns contratos vão ter alguns problemas, outros contratos não vão conseguir nem ser executados? O que é que vocês acham? De fato, quando você vai analisar esse fenômeno, que são os contratos, se você for analisar no direito privado, você vai ver que alguns contratos são feitos e não são executados. Por isso que você tem processo na justiça. Alguns são feitos e executados pela metade. Alguns são feitos e executados de maneira errada. Então, você tem uma enormidade de situações que você se depara, certo? Não, nem todo contrato ele vai ser fechado, vai ser assinado e cumprido de acordo com aquilo que foi escrito. Já na grande realidade é que a maioria deles sempre vai ter algum probleminha ou outro que precisa ser resolvido durante a sua efetivação, durante a sua implementação. Tá certo? Então, é isso que fala essa parte aqui, que é a parte que lida com a execução desses contratos, que a gente queria que você lesse esses artigos. Sempre que você lê o artigo, o que é que a gente indica para você? Você primeiro lê os artigos e depois lê a doutrina, ou seja, lê o livro que você adotou para a disciplina, para que você comece a analisar a interpretação dos artigos, né? Tem alguns artigos que são mais simples, que a interpretação é mais fácil. Existem outros artigos que realmente a interpretação é um pouco mais complicada, e aí você precisa ter uma reflexão um pouquinho maior, tá certo? Mas a gente pede exatamente isso, que você leia a legislação e depois você leia os artigos específicos para cada um deles, tá certo? E o que nós vamos analisar aqui com vocês, mas aí a gente vai deixar para a próxima aula, é exatamente essas outras questões aqui, que se vocês já puderem ir estudando também, seria importante, né? O que seria uma inexecução, uma rescisão e quais são as modalidades de contratos administrativos. Isso seria importante para que vocês vissem, mas a gente deixa isso daqui para a próxima aula, certo? Seria a segunda parte dos contratos administrativos, tá bom? Por hoje é só, esperamos que vocês tenham gostado aí, que tenha ajudado, tenha contribuído para a formação de vocês nessa parte aqui referente a contratos administrativos, tá certo? Nós desejamos a todos muita saúde, que vocês continuem aí tendo bons estudos e que essa situação aqui de pandemia, ela possa passar rápido, né? E a gente possa se reencontrar, tá certo? Um forte abraço.